Boa família, Douglas CHC, Luz diretamente, certo? É isso aí. Primeiro vídeo de 2026, vídeo aula, certo pessoal? É o seguinte, nesse vídeo eu vim passar para vocês uma coisa, tá? O ano passado dei vídeo aula explicando a tradução dos nomes, explicando a caminhada certinho, certo? Consegui acordar vários, acordar um monte, entendeu? Maravilha, missão certo, tá caminhando. Só que é o seguinte, pessoal, esse ano o que eu tenho para passar para vocês é assim. Eu cansei, certo, de querer enxergar o lado bom das pessoas, tá? Eu cansei disso, beleza? Eu já aprendi na prática como que funciona, vocês estão entendendo? Eu cansei disso. Então esse ano eu vou tratar as pessoas, entendeu? A partir do que elas são, certo? E não do que eu acredito que elas poderiam ser. Entendeu agora? Então, esse ano, certo? Eu vou ver cada um pelas suas atitudes. É assim que funciona, certo? Beleza? Então é o seguinte, esse ano não tem videoaula, certo, pessoal? Esse ano vocês vão conhecer o pai de uma forma diferente, da forma que eu conheci, beleza? Então no começo, certo? No começo, né? Quando eu descobri toda a palhaçada, toda a patifaria, eu falei, puxa vida, por que um pastor não falou isso pra mim, mano? O cara tá anos-luz na igreja, não sabia de nada disso. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uns vídeos revoltados. Só que aí eu acabei apagando porque eu falei, peraí, mano. Já que o adversário tá usando as igrejas, né, pra dar força pra ele, porque palavra é vibração. E se você vibrar numa vibração baixa, automaticamente você vai ficar no controle do adversário. Quer dizer que ele se alimenta de dor, sofrimento, raiva. É automático, certo? E aí, quando eu visei essa parada, eu falei, não, mano, eu vou dar aula da tradução dos nomes para as pessoas entenderem o que elas estão buscando. Para elas terem a oportunidade de buscar o que é certo, buscar a luz. Entendeu? E elas realmente ser curadas, realmente, entendeu? Ser próspera, realmente alcançar a prosperidade, entendeu? Esse era o plano. Então, melhor que pagar a sua dívida, certo? É te ensinar a não se endividar mais. Você está entendendo agora? Então, melhor, certo, que lutar contra o plano do diabo, entendeu? É virar a arma dele contra ele mesmo. Entendeu? Por isso que nos meus vídeos eu venho falando, certo? Para as pessoas só mudar os nomes. Mano, só mudar os nomes da igreja. Fácil. Muda os nomes, entendeu? Vocês vão ver a diferença, certo? Não tô falando groselha, é tudo comprovado na minha página, Luz diretamente. Eu comprei uma Bíblia hebraica para estar falando sobre isso com vocês agora. Vocês estão entendendo? Então, nós foi além, nós mergulhou no estudo, certo? E aqui nem judeu passa batido, porque é muita tiração para mim. Da mesma boca que pronuncia Irmiarro, certo? Fala Yeshua, entendeu? Esses judeus do Paraguai aqui no Brasil, certo? Porque não faz sentido. Como o nome do pai é Yahuwah no hebraico e no português eu sou o eterno, eu sou o que sou, na Bíblia hebraica o nome dos profetas Irmiarro, Matitiarro, Shefaniarro, certo? Jeremias, Irmiarro, sabe? Aí você pega o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aí você já começa a entender de onde vem o Iarro. Você vai ligando os pontos, certo? Aí chega na Bíblia, você encontra o pai lá. Eu dei o nome para vocês, tragam meus filhos, todos que levam o meu nome. Quer dizer, o pai deixa bem claro que deu o nome dele para os filhos dele. Vocês estão entendendo agora? Aí, quando chega, certo? Na vez do filho amado, do filho escolhido, que vai até João no batismo, o céu se abre, aí o pai fala, esse é meu filho amado, a quem comprazo, a este ouve. Então, certo? O pai até comprova que é o filho dele, porque o povo já estava há anos na idolatria, adorando falsos deuses, e aí? Aí não leva o Iarro? É isso? Aí o próprio filho assume, não vim para anular nem a lei nem os profetas, vim para cumprir. Ou seja, a partir do momento que ele fala isso,
que não vim para anular nem a lei nem os profetas, significa que os profetas eram válidos. E agora? Como é que fica? Vocês estão entendendo agora? Então vocês começam a unir os pontos e começam a entender, certo? Se um profeta do passado, Eliarro, tinha o Iarro que era de Deus, né? Que é Yahuá, que é o pai, certo? Era válido, o filho não vai ser? Aí o filho viria Yeshua? Ridículo tudo isso, né, mano? E o que é pior, ainda tem um vídeo de um judeu falando que o nome Yeshua significa que este nome seja apagado para sempre. É óbvio que eles não iam manter o nome do mestre, né? O nome da salvação. Então é questão de entendimento, é questão de estudo, certo, pessoal? É isso que eu estou falando para vocês, certo? Agora, é o seguinte, entendeu? Abra sua Bíblia agora, Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. O que é que está escrito aí, família? Vocês conseguem ler para mim? O que é que está escrito? E darei poder a minhas duas testemunhas, certo? E pregarão, profetizarão durante 1300 e tantos dias. Então você entendeu. Então, se você está vivendo no Apocalipse, na época do fim dos tempos, vendo aí o dinheiro ficar digital, a marca da besta chegando, certo? E você está nessa aí na sua igreja, Jesus está voltando, é o arrebatamento, entendeu? Você está totalmente enganado, porque aí você está pulando as duas testemunhas e o consolador que ele falou que ia mandar para vocês. Ah, tá com vergonha? Não leu a sua Bíblia? Não contaram isso para vocês? Tá 10 anos na igreja, o seu pastor não falou das duas testemunhas para vocês, que ia pregar o verdadeiro evangelho durante 1300 e tantos dias? É só você abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 11. Então, se nessas alturas do campeonato, entendeu? A palavra das duas testemunhas, certo? Não vale de nada, e a do seu pastor que está valendo, então eu preciso conhecer a sua igreja. Vocês estão entendendo? Então prestem atenção, família. Estão ocupando um lugar que não é deles, certo? É isso que está acontecendo, entendeu? É uma peça de teatro. Só que apesar que nós não faz questão de lugar nenhum, entendeu? O importante é nós espalhar a verdade, certo? Enquanto há tempo, porque depois que o verme chegar, aí vocês já sabem o que vai acontecer, né? Entendeu, pessoal? Então esse é o meu recado para vocês esse ano, certo? Busquem a verdade, entendeu? Para vocês passar de ano. Fechou? É isso aí. Tamo junto. Douglas CHC, Luz Diretamente. A luta continua. Vou continuar os vídeos aula, mas de uma forma diferente, certo? Vou pôr a palavra viva em ação para vocês entenderem o Pai no Velho Testamento. Fechou? Tamo junto. Nós. Sabia que tem um versículo que sumiu da tua Bíblia cristã? Faz o seguinte, pega a tua Bíblia agora e vai lá em Malaquias capítulo 3. Vai até o final. Parou no 18, né? Agora segura essa. Na Bíblia hebraica, o Taná original, o capítulo 3, meus queridões, vai até o versículo 24. Sim, tem 6 versículos a mais. E o que está lá nesse final? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Eterno. Malaquias 3:23. Ué, por que esconderiam justamente a última profecia do último profeta verdadeiro? Adivinha, porque depois disso, Deus ficou em silêncio, 0 profetas, 0 revelações. Acabou. Mas aí vem os profetas modernos fazendo live no Instagram e dizendo: Deus me revelou um novo tempo para a tua vida. Como assim novo tempo, irmão? O último tempo anunciado foi o dia terrível do Eterno, e isso já foi avisado no versículo que sumiu. Alguém mexeu no texto, dividiu o capítulo, jogou o versículo para um capítulo 4 que nem existe na Bíblia hebraica. Para quê? Para suavizar, para esconder que depois de Malaquias, Deus não falou com mais ninguém. Agora, meus queridões, se até a estrutura da profecia foi mudada, vocês ainda confiam cegamente no que te entregaram? Ou tá na hora de vocês abrir o olho e perceber que tem coisas que não te contaram e também não tá na tua Bíblia? Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, deixa teu comentário e compartilha com quem precisa. Ponham em prática a revelação que dei por meio do meu servo Moisés. A revelação que ordenei no Monte Horebe para todo o Israel. Todas as regras e procedimentos para a vida correta. Mas olhem também para frente. Estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno, o dia do julgamento decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos,
e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição.